As correntes invisíveis da culpa estão te mantendo preso financeiramente. E você nem percebe que colocou elas em você mesmo. Você olha para sua conta bancária e sente aquele aperto no peito, e imediatamente sua mente procura um culpado. A economia está péssima. O mercado está impossível. A inflação comeu tudo. O governo aumentou os impostos. Seu salário não acompanha o custo de vida. E aí você respira aliviado porque encontrou o vilão externo. Não é culpa sua, é culpa do sistema. Mas aqui está a verdade que dói. Esse alívio psicológico que você sente ao culpar algo externo está te custando sua liberdade financeira. Porque enquanto você aponta o dedo para fora, suas mãos ficam vazias. Vazias de ação, vazias de responsabilidade, vazias de poder. E você continua preso nas mesmas correntes invisíveis que você mesmo forjou. Neste vídeo, vou desmontar a narrativa do vilão externo que está paralisando suas finanças. Vou te mostrar o alívio imediato que a culpa te dá e a paralisia de longo prazo que ela causa. E vou te dar exemplos reais de como essa mentalidade se manifesta nas suas decisões financeiras diárias sem você perceber. Fica até o final porque vou te entregar a técnica que quebra essas correntes invisíveis. Vamos lá. Primeiro ponto. Entenda a narrativa do vilão externo. Essa é a história que você conta para si mesmo, onde você é o herói injustiçado e existe um vilão lá fora impedindo seu sucesso financeiro. Pode ser a economia, pode ser o mercado, pode ser a má sorte, pode ser o capitalismo, pode ser seu chefe que não te dá aumento, pode ser sua família que não te deixou herança. E aqui está o que acontece. Quando você constrói essa narrativa, você inconscientemente se projeta como vítima das circunstâncias financeiras. A verdade é que seu cérebro adora essa história porque ela te protege do desconforto de assumir responsabilidade. É muito mais fácil dizer a economia está ruim do que dizer eu não estou fazendo o suficiente para melhorar minha situação financeira. Um te absolve, o outro te desafia. E seu cérebro sempre escolhe conforto sobre crescimento quando você deixa ele no automático. Imagina carregar um peso enorme, é cansativo. Mas se você convence sua mente de que o peso não é seu, você pode descansar. O problema é que enquanto você descansa da responsabilidade, descansa também da possibilidade de mudança. E você é o único responsável por escolher entre conforto da culpa ou desconforto do crescimento. Segundo ponto, o alívio imediato versus a paralisia de longo prazo. Quando você culpa algo externo pelos seus problemas financeiros, você sente um alívio psicológico instantâneo. É tipo um remédio para a ansiedade. Você não precisa mais se sentir mal consigo mesmo, porque não é culpa sua. A pressão diminui, a culpa vai embora. Você até ganha empatia dos outros. É mesmo, está tudo muito difícil, você não tem culpa. E isso é perigoso, porque esse alívio imediato cria uma paralisia financeira de longo prazo. Se a economia é o problema, o que você pode fazer? Nada. Você não controla a economia. Se o mercado é o vilão, o que está nas suas mãos? Nada. Você não controla o mercado. Se é má sorte, como você muda? Não muda. Você não controla a sorte. E aí você fica esperando. Esperando a economia melhorar, esperando o mercado mudar, esperando a sorte virar. E enquanto você espera, os meses viram anos, os anos viram décadas. E você olha para trás e percebe que passou a vida inteira paralisado, esperando que fatores externos mudassem para você poder prosperar. E se eu te dissesse que essa espera é a própria prisão? As correntes invisíveis são feitas de culpa disfarçada de alívio. E você é o único responsável por quebrar essas correntes ou viver preso nelas. Terceiro ponto. Como isso se manifesta nas suas decisões financeiras diárias? Vou te dar exemplos reais que você vai reconhecer. Exemplo 1. Eu não consigo guardar dinheiro porque o aluguel está muito caro.
Parece razoável, né? O aluguel realmente está caro, mas essa frase é uma corrente invisível, porque ela coloca o aluguel como vilão e você como vítima impotente. A verdade é, você não consegue guardar porque não priorizou guardar antes de gastar. Você espera sobrar no final do mês e nunca sobra. O aluguel não é o vilão, a falta de sistema é. Mas culpar o aluguel é mais confortável que assumir que você precisa reorganizar prioridades. Exemplo 2. Eu não invisto porque o mercado está muito volátil. De novo, parece sensato. O mercado realmente tem volatilidade, mas essa frase te paralisa. Porque se você esperar o mercado ficar estável para investir, vai esperar a vida inteira. O mercado sempre foi volátil. E sempre será. A questão não é esperar estabilidade, é aprender a navegar volatilidade. Mas culpar a volatilidade é mais fácil que estudar investimentos. Exemplo 3. Eu estou endividado porque os juros no Brasil são absurdos. Os juros realmente são altos, mas você se endividou por causa dos juros ou você se endividou porque gastou mais do que ganhava? Os juros altos só doem para quem se endivida. E você se endividou por decisões suas, não por causa dos juros. Você percebe o padrão? Cada uma dessas frases transfere responsabilidade para fora, e cada transferência te rouba poder de mudar, e você é o único responsável por pegar esse poder de volta. Quarto ponto: a psicologia por trás da projeção financeira. Seu cérebro tem um mecanismo de defesa chamado projeção. Quando você não quer lidar com algo internamente, você projeta externamente. Então, em vez de olhar para suas escolhas financeiras ruins, você projeta a culpa na economia. Em vez de analisar seus gastos impulsivos, você projeta no custo de vida alto. Em vez de assumir falta de planejamento, você projeta em má sorte. E aqui está o problema: projeção não resolve nada. Só adia o inevitável, porque você pode mudar sua economia pessoal mesmo quando a economia do país está ruim. Você pode poupar mesmo quando o custo de vida está alto. Você pode prosperar mesmo quando outros estão quebrando. A diferença não está nas circunstâncias externas, está na responsabilidade interna. A verdade é que duas pessoas na mesma economia, no mesmo mercado, com o mesmo salário, podem ter resultados financeiros completamente diferentes. Uma usa as circunstâncias como desculpa. A outra usa como contexto para tomar decisões melhores. E se eu te dissesse que você escolhe qual das duas você é todo dia? Cada decisão financeira é uma escolha entre assumir ou culpar, e você é o único responsável por essa escolha. Quinto ponto: o custo real das correntes invisíveis. Quando você vive culpando fatores externos, você paga 3 preços altíssimos. Preço 1. Você não aprende. Porque se o problema é externo, não há nada para aprender sobre você mesmo. Você fica estagnado no mesmo nível de educação financeira para sempre. Preço 2. Você não age. Porque se você não controla o problema, por que agir? Você fica paralisado esperando condições perfeitas que nunca chegam. Preço 3. Você não prospera. Porque prosperidade financeira é consequência de decisões intencionais repetidas ao longo do tempo. E você não toma decisões intencionais quando está ocupado culpando. Imagina pagar esses 3 preços por 10, 20, 30 anos. O custo composto é devastador. Você chega no final da vida financeiramente quebrado, não porque as circunstâncias eram impossíveis, mas porque você escolheu o conforto de culpar em vez do desconforto de assumir. E você é o único responsável por decidir se vale a pena pagar esse preço. Sexto ponto: quebrando as correntes na prática. Vou te dar a técnica que muda tudo. Toda vez que você pegar se culpando algo externo por uma situação financeira, faça 2 perguntas. Pergunta 1. Isso é fato ou narrativa? Fato. O aluguel custa X reais. Narrativa. O aluguel está caro demais para eu conseguir poupar. Fato. O mercado tem volatilidade.
Narrativa: o mercado está muito arriscado para eu investir. Você vê a diferença? Fato é neutro. Narrativa é a história que você conta sobre o fato, e narrativa sempre revela responsabilidade ou fuga. Pergunta 2. O que está no meu controle nessa situação? Você não controla o preço do aluguel, mas controla se prioriza a poupança antes de gastar. Você não controla a volatilidade do mercado, mas controla se estuda antes de investir. Você não controla a economia, mas controla seus gastos, suas fontes de renda, sua educação financeira. E quando você foca no que controla, em vez de reclamar do que não controla, as correntes começam a quebrar. Uma decisão de cada vez. E você é o único responsável por fazer essas perguntas. 7º ponto, e aqui está algo profundo sobre mentalidade de escassez versus abundância. A mentalidade de escassez vive culpando porque vê recursos como limitados e controlados por forças externas. Não tem dinheiro para todo mundo. Os ricos pegaram tudo. Sobrou pouco para mim. Essa mentalidade cria as correntes mais pesadas. Porque se os recursos são limitados e controlados por outros, você está condenado. Agora, a mentalidade de abundância entende que valor pode ser criado, que você pode gerar riqueza servindo pessoas, que oportunidades podem ser construídas, não só encontradas. Essa mentalidade quebra correntes porque coloca poder nas suas mãos. Você para de esperar alguém te dar e começa a criar. E a transição de uma mentalidade para outra começa quando você para de culpar e começa a assumir. Porque assumir é o primeiro ato de criação. E você é o único responsável por fazer essa transição. 8º ponto. Mas atenção! Quebrar correntes não significa negar dificuldades reais. Não estou dizendo que a economia está ótima, ou que o mercado está fácil, ou que não existem desafios reais. Existem e são reais. Mas aqui está a diferença. Você pode reconhecer dificuldades sem se tornar vítima delas. Você pode dizer: a economia está difícil e eu vou encontrar um jeito. Você pode dizer: o mercado está desafiador e eu vou me capacitar para navegar ele. O "e" é libertador. O "por isso" é aprisionador. A economia está ruim, por isso não consigo prosperar. Corrente. A economia está ruim e vou criar valor mesmo assim. Liberdade. A diferença está numa conjunção, mas essa conjunção muda tudo. E você é o único responsável por escolher qual conjunção usar. Então, vamos recapitular. As correntes invisíveis da culpa se quebram quando você 1. Reconhece a narrativa do vilão externo que você construiu. 2. Troca o alívio imediato da culpa pelo poder de longo prazo da responsabilidade. 3. Identifica como essa mentalidade se manifesta nas suas decisões financeiras diárias. 4. Entende a psicologia da projeção e para de projetar. 5. Conta o custo real de viver culpando. Não aprender, não agir, não prosperar. 6. Faz as duas perguntas: fato ou narrativa? O que está no meu controle? 7. Transita de mentalidade de escassez para abundância. 8. Reconhece dificuldades sem se tornar vítima delas. E agora, sua ação prática para hoje. Pega um papel e escreve uma frase que você usa para explicar por que sua vida financeira não está onde você quer. Pode ser sobre salário, dívidas, investimentos, qualquer coisa. Agora identifica. Onde nessa frase você está culpando algo externo? Risca essa parte. E reescreva a frase assumindo responsabilidade sobre o que você controla. Exemplo, de não consigo poupar porque o salário é baixo, para não priorizo poupança antes dos gastos, independente do salário. A segunda dói mais, mas te liberta. E amanhã, tome uma ação baseada na frase reescrita.
uma ação pequena que está no seu controle. Porque conhecimento sobre correntes sem quebrar correntes é só conversa. E você não veio aqui para conversar. Você veio para se libertar. E você é o único responsável por quebrar essas correntes. Se este vídeo te fez ver as correntes invisíveis que você colocou em si mesmo, deixa um like. E no próximo vídeo, vou te mostrar como construir riqueza real quando você finalmente assume total responsabilidade financeira. Porque prosperidade é consequência direta de autorresponsabilidade. Um abraço e até a próxima.